Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Praticamente todo mundo já ouviu falar de Alan Turing, que é esse cara aqui, por alguns dos grandes feitos que ele fez aí, incluindo seus feitos que ajudaram a vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas uma outra coisa que muita gente fala é sobre o teste de Turing. E o teste de Turing acaba de ser vencido pelo ChatGPT 4.5. Vamos ver essa notícia juntos. Então, basicamente, o teste de Turing, dá pra gente ver aqui nessa imagem, ele consiste em ter uma pessoa que avalia aqui e fala através de texto com um computador e com uma pessoa. E ele tem que ser capaz de distinguir entre computador e pessoa. O que Turing propôs lá em 1950 é que, basicamente, se uma máquina fosse capaz de pensar, ela seria capaz de enganar uma pessoa nessa situação. Ou essa pessoinha C aqui nessa situação. Ou seja, em outras palavras, se uma máquina consegue enganar um ser humano, fazendo ele pensar que ela se trata de um ser humano, então essa máquina pensa. Com o passar do tempo, especialmente agora na era da inteligência artificial, a gente está criando cada vez novos benchmarks para testar coisas que até então não tinham por que ser testadas, eram simplesmente teóricas e não faziam mais sentido no modo como foram concebidas. E o teste de Turing já faz algum tempo que se discute que ele não comprova realmente que uma máquina pensa só porque ela consegue enganar outros seres humanos. A questão é, independente de qual é o seu ponto de vista, se pensa ou não pensa, é que acabou de sair um artigo que demonstra que a OpenAI foi capaz de enganar seres humanos no teste de Turing. Então vamos dar uma olhadinha. A OpenAI, o GPT 4.5, supera os humanos no teste de Turing. 3 sistemas de IA foram testados em interações de bate-papo de 5 minutos. O GPT-4o, o 4.5 e o Llama, aqui tá com H, mas é 2 L's, é porque é a tradução em português, provavelmente. Vamos ver até aqui. É assim. E o Llama 3.1 de 405 bilhões de parâmetros. De acordo com o artigo publicado, o GPT 4.5 foi classificado como humano 73% das vezes, superando os participantes humanos. O Llama 3.1 recebeu uma taxa de classificação humana de 56%, semelhante aos humanos, e o GPT-4o foi identificado como AI 79% das vezes e percebido como humano apenas 21% das vezes. E aí o usuário do Twitter aqui, o Slow Developer, ele conclui, não sei se concordo com a conclusão dele, mas que os sistemas de IA podem atingir um comportamento quase humano ou superior ao humano com os comandos corretos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. Basicamente, olha aqui é o 50%, aqui é o 100%, aqui é a variação, né? Alguns modelos tiveram uma variação maior, e aqui são os modelos que foram testados. E aqui o grau de confiança nos resultados. Então, basicamente, a marca aqui dos 50%, digamos que é a indeterminação. A pessoa não consegue saber se é uma AI ou se é um ser humano. E, no caso desse Elisa aqui, do GPT-4o e do 4.5 sem personalidade ou no persona, todos eles ficaram abaixo dos 50%, assim como o Llama no persona. Então, todos ficaram abaixo de 50%. Já o Llama com uma persona, ou seja, com um prompt específico para tentar simular um ser humano, conseguiu passar aqui a marca dos 50%, e o GPT 4.5 conseguiu chegar lá na casa dos 70%, 73%, como descrito aqui. O usuário Cameron Jones trouxe mais detalhes sobre isso, né? Ele falou o seguinte: avaliamos LLMs em um teste de Turing de 3 partes. Os participantes falam com um humano e uma AI simultaneamente e decidem qual é qual. O interessante do teste é que ele vai falar tanto com o computador quanto com uma pessoa no mesmo teste, o que significa que ele vai ter que classificar o humano como máquina e a máquina como humano. Então, de certa forma, para passar nesse teste aqui, a máquina tem que parecer mais humana do que um ser humano. O GPT 4.5, quando solicitado a adotar uma personalidade semelhante à humana, foi considerado humano 73% das vezes, sugerindo que ele passa no teste de Turing.
E aqui tem uma outra visão daquele mesmo gráfico, né? Aqui a gente pode entender que basicamente quando eles falam no persona, eles não pediram para tentar imitar um ser humano, e quando eles pediram para tentar imitar um ser humano, conseguiu resultados muito melhores. O Cameron continua aqui dizendo que em trabalhos anteriores descobrimos que o GPT-4 foi considerado humano em mais ou menos 50% das vezes em um teste de Turing de 2 partes, onde os participantes falam com um humano ou com um modelo. Isso provavelmente é mais fácil por várias razões, e é basicamente o comentário que eu fiz. Aqui fizemos um novo estudo com a configuração original de 3 partes de Turing. Né? Por que ele fala que isso aqui é fácil? Porque, em teoria, você, cada vez está jogando uma moeda, você tem que decidir se é humano ou não. No caso do teste em 3 partes, você tem que dizer que um ser humano é um robô, ou achar que o robô, ou a AI, é mais humana do que o ser humano. Então, é consideravelmente mais difícil. Aqui a gente pode ter acesso ao paper, com todos os detalhes de como foi feito o experimento e para validar os resultados, mas ele continua aqui adicionando que os participantes falaram com 2 testemunhas ao mesmo tempo, um humano e uma AI. Aqui estão alguns exemplos de conversas do estudo. Você consegue dizer qual é o humano? Respostas e vereditos originais do interrogador no artigo. Então, basicamente, ele dá até um link aqui que você pode jogar o jogo de Turing ao vivo, e a gente vai testar isso com certeza. E aqui ele dá alguns exemplos de conversações e pede pra gente tentar descobrir qual é qual. Como tá em inglês, eu não vou ficar lendo esses aqui, tem mais de um exemplo. A gente vai testar diretamente ali no site que eles permitem o teste ao vivo. Mas antes de fazer o teste de Turing nós mesmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa aquele like e deixa sua opinião aí nos comentários, tá bom? Vamos voltar lá. Então, basicamente, esse aqui é o site que deixa a gente fazer um teste de Turing nós mesmos. Vamos entrar aqui, ele dá as instruções, né? As mensagens são limitadas a 300 caracteres, uma mensagem por vez. No final do jogo vai ser revelado o resultado. Dura 5 minutos ou até quem está fazendo o teste decidir se é humano ou se é IA, e por aí em diante. Então, vamos lá, vamos testar. Estou aqui no lobby, evidentemente, para fazer esse teste, eles precisam ter pessoas disponíveis para conversar com você. Olha lá, ele carregou aqui, vou dar OK. Hello, ele já digitou alguma coisa errada. How you doing? Vamos ver que ele vai ter que responder. Digitou aqui errado, pode ser humano ou pode ser a AI tentando enganar a gente. What's your favorite way to cook chicken? Escrito em maneira errada. I want to make the questions, not answer yours. Então, eu falei aqui eu que quero fazer as perguntas e não responder as suas. Isso provavelmente dá um tempinho aqui, mesmo que seja IA, só pra gente... Sure, do that if you want. What is your favorite food? Sem conhecer nada da pessoa é difícil até julgar. Ele pode falar qualquer comida e eu meio que vou ter que acreditar. Só que se ele falar alguma comida que geralmente as pessoas não gostam, é provável que seja um robô. Se ele falar uma comida que todo mundo gosta, também é provável que ele seja robô. Então, na verdade, aqui, eu só percebi agora que ele é um interrogador e eu sou uma testemunha. Então, na verdade, eu estou fazendo de conta que sou robô, né? E isso aqui realmente é um ser humano, inclusive com os erros aqui e tudo mais. Porém, talvez a minha impertinência aqui, now it's your turn. Ele falou, tá bom, faz a próxima pergunta. Eu falei, vai, agora você. Mas a minha impertinência em falar que eu quero fazer as perguntas talvez vai dar uma dica para ele de que realmente eu sou um ser humano. Eu não tô prestando atenção aqui, mas eu acho que eu escrevi corretamente. Acredito que sim. Não sei se um americano de verdade fala, ok. Provavelmente fala, oh, ok. Mas vamos ver. Até agora não me respondeu. No final das contas, eu não tô fazendo o teste de Turing, eu tô fazendo parte do teste de Turing. Vamos ver o que o nosso interrogador aqui vai decidir, que eu sou humano ou não. Basicamente, ou ele desistiu, ou ele já saiu. Vamos ver. Ok.
Vamos ver. Help us understand how representative our data is. Vamos ver. Eu não quero responder isso aqui, mas eu vou colocar, vai. Então, respondi aqui e o interrogador achou que eu era um ser humano mesmo. Então, beleza. Basicamente é assim que funciona. Aqui, ó, ele acertou 1, só fui o witness em 1, não fui interrogador e por aí vai. E você, o que achou desse teste? O que você acha que o fato que o ChatGPT passa o teste de Turing faz ele ser um computador inteligente de verdade? Ou esse teste não vale mais e não faz aquilo que ele foi desenhado para fazer? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você quiser que eu faça outros testes desse tipo, é só deixar aí nos comentários que eu tô sempre interagindo com vocês. Meu nome é Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!